A Santíssima Trindade, o maior mistério da fé cristã finalmente explicado. Se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se agora. Aqui tem história, oração e fé. Todo dia, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E antes de começar, nos comentários, escreve uma palavra que descreve o que você está sentindo hoje. Uma só palavra, estamos orando. Juntos. Em 325 d.C., o imperador Constantino convocou 318 bispos de todo o Império Romano para uma cidade chamada Niceia, na Turquia atual. Era a maior reunião de líderes cristãos que o mundo havia visto. E o tema central do debate, que durou semanas e que quase dividiu a Igreja para sempre, era uma pergunta que parece simples, mas é talvez a mais profunda que o ser humano pode fazer. Quem é Deus? Um bispo chamado Ário dizia que Jesus era uma criatura, o maior e mais perfeito de todos os seres criados, mas criado. Que houve um momento, por mais distante que fosse, em que o Filho não existia. Do outro lado, um jovem diácono de Alexandria chamado Atanásio dizia que isso destruía tudo, que se o Filho era criatura, por mais elevada que fosse, então o que nos salvou na cruz foi uma criatura, não o próprio Deus. E que a salvação oferecida por uma criatura, por mais poderosa que fosse, não tinha um valor infinito. Que a salvação humana exigia, o debate foi feroz. As fontes históricas descrevem bispos que saíram de cela em cela tentando convencer os colegas. Discussões que duraram a noite inteira. E numa cena que ficou famosa na história da Igreja, Nicolau de Miramenos, o bispo que depois se tornaria conhecido como São Nicolau, a origem histórica do Papai Noel, teria dado um tapa no rosto de Ário em plena sessão do concílio. Porque para esses homens, a questão de quem é Jesus não era uma discussão acadêmica. Era o centro de tudo. No fim do concílio de Niceia, a Igreja definiu com precisão o que havia sempre acreditado, mas nunca havia formulado com tal rigor: Jesus Cristo é da mesma substância do Pai, não semelhante. Não parecido, da mesma substância, homoousios em grego. Uma palavra, um conceito, que definiria a teologia cristã para sempre. E 56 anos depois, no Concílio de Constantinopla, em 381, a definição foi completada. O Espírito Santo também é Deus, da mesma substância do Pai e do Filho, três pessoas, uma substância, um Deus, a Santíssima Trindade. Mas o que isso realmente significa? E por que isso importa para a vida de qualquer pessoa que está assistindo agora? Vamos começar pelo problema. Porque a Santíssima Trindade é, sem dúvida, o conceito mais difícil de toda a teologia cristã, e é precisamente essa dificuldade que é o primeiro ponto a ser entendido. A Santíssima Trindade não é difícil porque o pensamento cristão é confuso. É difícil porque o objeto que ela descreve é genuinamente maior do que a capacidade da razão humana de compreender completamente. Não é a mesma dificuldade de um problema de matemática que você ainda não aprendeu a resolver. É a dificuldade de tentar enxergar o sol diretamente. A limitação não está no objeto, está na capacidade do instrumento de observação. Santo Agostinho de Hipona, que passou 15 anos escrevendo o Tratado de Trinitate, sobre a Trindade, e que é talvez o maior pensador que a Igreja jamais produziu, escreveu ao final desses 15 anos algo surpreendente para quem esperava um sistema completo e fechado. Se você entendeu completamente, não é Deus, essa frase não é derrota intelectual. É precisão filosófica. Um Deus que cabe completamente dentro dos limites da razão humana não é grande o suficiente para ser Deus. Mas isso não significa que não podemos entender nada. Significa que o que podemos entender é real, é profundo e transforma a vida de quem se aproxima com honestidade. Vamos então tentar entender o que a Igreja realmente ensina. A Trindade não é a afirmação de que existem três deuses. O monoteísmo cristão é absoluto. Há um único Deus. A Trindade é a afirmação de que esse único Deus existe como comunhão de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a unidade de Deus não é a unidade de um ser solitário, mas a unidade de um amor perfeito entre três pessoas que são distintas, mas inseparáveis. Isso tem consequências enormes. E a primeira delas é sobre a natureza do amor. Se Deus é absolutamente uno e solitário menos, como afirmam algumas tradições monoteístas, então,
Antes da criação, antes de que existisse qualquer ser além de Deus, o amor não existia, porque o amor precisa de outro para amar. Um Deus absolutamente solitário antes da criação seria um Deus que só aprendeu a amar depois de criar alguém para amar. A teologia trinitária afirma algo radicalmente diferente. O Pai ama o Filho com um amor eterno, anterior a qualquer criação, anterior ao tempo, o Filho ama o Pai com o mesmo amor eterno. E o Espírito Santo é, na linguagem dos teólogos, o amor mesmo. O vínculo vivo e pessoal entre o Pai e o Filho, isso significa que o amor não é algo que Deus aprendeu, é o que Deus é. Deus não tem amor. Deus é amor. E o universo foi criado por um amor que já existia em plenitude perfeita antes que qualquer coisa existisse. São João, o apóstolo que acompanhou Jesus mais de perto do que qualquer outro e que ficou ao pé da cruz quando todos os outros fugiram, escreveu as palavras mais densas e mais simples ao mesmo tempo de toda a Bíblia. Deus é amor. Não disse que Deus tem amor, disse que Deus é amor. E a Trindade é a explicação de por que essa frase é possível, porque o amor é relacional por natureza, e Deus é, em si mesmo, relação, comunhão, doação perfeita e eterna entre pessoas. Agora vamos ao que talvez seja a consequência mais profunda da teologia trinitária para a vida cotidiana. Jesus, na noite antes de morrer, rezou ao Pai uma oração que está registrada no capítulo 17 do Evangelho de João, o que os teólogos chamam de oração sacerdotal de Jesus, a mais longa oração de Jesus registrada nos Evangelhos. E no coração dessa oração, Jesus pediu algo que revela tudo sobre o que a Trindade significa para a humanidade. Ele pediu que todos sejam um. Como tu, Pai, és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós. Que todos sejam um, como o Pai e o Filho são um. Isso não é apenas um pedido de que as pessoas se entendam melhor entre si. É um convite à participação na vida interna de Deus, um convite para que os seres humanos entrem, pela graça, pela fé, pela vida sacramental, na comunhão que existe entre o Pai e o Filho desde a eternidade. A teologia chama isso de deificação ou teosis. A ideia de que a vida cristã não é apenas obediência a regras morais, nem crença em proposições teológicas. É a participação progressiva na natureza de Deus, uma participação que começa no batismo, que cresce na oração e nos sacramentos, e que se completa na visão beatífica depois da morte. Pedro escreveu na sua segunda carta que somos chamados a participar da natureza divina. Paulo escreveu que fomos predestinados a ser conformes à imagem do Filho, o objetivo da vida cristã, segundo a teologia trinitária, não é ir para o céu entendido como um lugar de recompensa, é tornar-se aquilo para o qual Deus criou o ser humano desde o princípio, uma criatura capaz de comunhão com o Deus que é comunhão. Nos comentários, antes de continuarmos, escreve o nome de alguém que você quer colocar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo agora. Estamos orando juntos, voltemos agora. Pergunta que mais frequentemente perturba quem tenta entender a Trindade de forma honesta: como podem ser três e um ao mesmo tempo? Isso não é contradição? A resposta começa com uma distinção que a filosofia estabeleceu séculos antes de Cristo e que a teologia cristã adotou com precisão: a diferença entre substância e pessoa. Substância é o que algo é. Pessoa é quem algo é na Trindade. Há uma única substância divina, uma única natureza, uma única essência, um único ser divino. Mas há três pessoas, três quens distintos que existem nessa única natureza. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito não é o Pai. São realmente distintos, mas todos os três são completamente o único Deus, não partes de Deus, não manifestações de Deus em momentos diferentes, mas o único Deus inteiro existindo em três pessoas eternas. Todas as analogias humanas falham em algum ponto, e isso é esperado, dado que estamos tentando descrever com linguagem infinita uma realidade infinita. Mas algumas analogias são úteis para entender parcialmente. Santo Agostinho usou a analogia da mente humana. A mente que pensa, o pensamento que ela pensa e o amor que une a mente ao seu pensamento. Três realidades distintas, mas uma única mente, incompleta como analogia, mas útil como ponto de partida. Ricardo de São Vítor, teólogo do século XII, usou a analogia do amor. O amor perfeito exige três: quem ama, quem é amado, e um terceiro em relação ao qual os dois
amam juntos. Duas pessoas que se amam perfeitamente naturalmente querem que esse amor transborde para um terceiro. Na Trindade, o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai transborda eternamente no Espírito Santo, que é, em si mesmo, esse amor transbordante, mas talvez a imagem mais poderosa não venha da filosofia. Venha do próprio Jesus. Na noite da última ceia, Jesus não explicou a Trindade como um sistema teológico. Ele viveu a Trindade diante dos discípulos, orou ao Pai com a intimidade de filho. Prometeu o Espírito como presença que ficaria quando ele fosse embora. E fez tudo isso de uma forma que os discípulos só compreenderiam completamente depois de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre eles e a realidade de que haviam sido introduzidos. Na comunhão do Deus Trinitário se tornou experiência viva, não apenas doutrina, a Santíssima. Trindade não é uma ideia que os cristãos acreditam sobre Deus, é uma realidade na qual os cristãos são chamados a viver. Toda vez que um cristão é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está sendo introduzido nessa comunhão. Toda vez que faz o sinal da cruz, está invocando as três pessoas. Toda vez que ora ao Pai por intercessão do Filho no poder do Espírito, está participando do movimento de amor que existe eternamente entre as três pessoas. A vida cristã, entendida em profundidade, não é obediência a um Deus solitário e distante que olha de cima e cobra resultados. É a participação num Deus que é, em si mesmo, comunhão, e que abriu essa comunhão para os seres humanos por pura graça. Isso muda tudo sobre como você se aproxima de Deus, porque o Deus Trinitário não precisa de você. Ele é plenamente feliz em si mesmo, na comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde antes da criação. Ele não criou o mundo por solidão. Não criou o ser humano por necessidade de ser amado. Criou por uma razão que só o amor que já existe em plenitude pode explicar, para compartilhar o que já tem. Para que a alegria que existe eternamente entre as três pessoas se expandisse para incluir criaturas que, por graça, pudessem participar dela. Você foi criado não por um Deus que precisava de companhia, por um Deus que tinha tanta alegria que quis dividi-la. Isso muda a oração, muda relação com o sofrimento. Muda o sentido da vida cristã. Não é tentar conquistar o amor de um Deus que ainda não te ama completamente. É receber, progressivamente, o amor de um Deus que te amou antes de você existir e que te criou, para que esse amor se tornasse cada vez mais sua natureza. Vamos encerrar com a oração que a Igreja reza em honra à Santíssima Trindade desde os primeiros séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai, obrigado por seres Pai. Por amares o Filho desde antes do tempo. Por amares cada um de nós com o mesmo amor eterno com que amas o Filho Jesus. Obrigado por teres vindo. Por teres mostrado quem é o Pai. Por teres aberto para nós a porta da comunhão trinitária que era tua desde a eternidade. Espírito Santo, obrigado por ficares, por seres o amor vivo do Pai e do Filho derramado nos nossos corações, por orares por nós quando não temos mais palavras. Santíssima Trindade, um Deus, três pessoas, amor eterno e perfeito, que cada pessoa que está orando agora seja introduzida cada vez mais profundamente nessa comunhão, que o amor que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo se torne cada vez mais a nossa natureza. Amém. Se esse vídeo abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém, com quem tem dúvidas sobre a fé, com quem nunca entendeu a Trindade direito, com quem precisa saber que foi criado pelo amor de um Deus que não precisava de nada, mas quis compartilhar tudo. Inscreva-se agora se ainda não faz parte desta família. Ative o sininho. Aqui tem história, oração e fé todos os dias. Deus te abençoe. Há um aspecto da teologia trinitária que raramente aparece nas explicações populares da Santíssima Trindade e que talvez seja o mais transformador para a vida espiritual concreta de quem o entende. É a questão das relações entre as pessoas. A teologia clássica, especialmente a partir de São Tomás de Aquino no século XIII, ensina que as três pessoas da Trindade se distinguem umas das outras não por terem naturezas diferentes. A natureza é uma só, mas pelas relações que as constituem. O Pai é Pai porque gera o Filho é Filho porque é gerado pelo Pai. O Espírito Santo é Espírito Santo porque procede do Pai e do Filho como o amor que os une. Isso
Significa que, na Trindade, a identidade é relacional. Ser pai é ser em relação ao filho, ser filho é. Ser em relação ao pai, ser Espírito Santo é ser o amor vivo entre os dois. E isso tem uma implicação profunda para entender o ser humano. Manny. Quando a Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, a teologia trinitária entende isso em profundidade. Se Deus é relacional em si mesmo, então o ser humano, criado à imagem de Deus, é fundamentalmente relacional. A solidão absoluta não é o estado natural do ser humano, é o estado que a queda produziu e que a redenção visa restaurar. O ser humano foi criado para comunhão, para relação, para amor. E quando o amor humano funciona, quando um casamento é verdadeiro, quando uma amizade é profunda, quando um pai ama um filho de forma que transcende o interesse próprio, está refletindo, de forma imperfeita mas real, o amor que existe eternamente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada ato de amor genuíno no mundo é um eco da Trindade. São João Paulo II, em sua Teologia do Corpo e em suas catequeses sobre o amor humano, desenvolveu essa ideia com profundidade: o casal humano que se ama de forma total, fiel, fecunda e livre é uma imagem da Trindade no mundo. Não uma metáfora distante, uma imagem real de como o amor eterno entre as pessoas divinas se manifesta na criação. Isso eleva o amor humano a uma dignidade extraordinária e explica por que a destruição do amor, o egoísmo, a traição, a indiferença é tão profundamente desumanizante. Não é apenas um problema moral, é a desfiguração da imagem de Deus que o ser humano foi chamado a ser. Mas há ainda uma dimensão da Trindade que precisa ser dita antes de encerrar. Uma dimensão que é ao mesmo tempo a mais simples e a mais profunda. A Santíssima Trindade não é um problema a ser resolvido. É uma família a ser amada. Quando um cristão reza ao Pai, não está rezando a uma abstração filosófica de primeiro princípio incausado. Está rezando ao Pai de Jesus Cristo, o mesmo que Jesus chamava de Abba, que em aramaico significa uma intimidade que vai além de qualquer tradução formal, algo próximo de papai. O mesmo que Jesus disse que conta os cabelos da sua cabeça, o mesmo que correu ao encontro do filho pródigo quando viu ainda de longe. Quando um cristão invoca o nome de Jesus, não está invocando um conceito religioso ou um exemplo moral. Está chamando por uma pessoa que tem nome, que tem rosto, que tem cicatrizes nas mãos e nos pés, que chorou na tumba de Lázaro, que fez fogo na praia para preparar café da manhã para os discípulos depois da ressurreição. Quando um cristão pede ao Espírito Santo que venha, não está pedindo uma força impessoal ou uma energia cósmica. Está pedindo que uma pessoa menos, o amor vivo de Deus, habite dentro dele e transforme o que ele não consegue transformar sozinho. A Trindade não é 3 conceitos, são 3 pessoas e a fé cristã. No seu coração, não a adesão a um sistema doutrinário, é o relacionamento com essas 3 pessoas que são um único Deus, e algo que acontece quando essa verdade sai da cabeça e desce para o coração. A oração deixa de ser uma obrigação e se torna um encontro. O sofrimento deixa de ser punição e se torna participação no amor do filho que sofreu. A alegria deixa de ser acidente e se torna eco da alegria eterna que existe entre o Pai e o Filho no Espírito Santo. Tudo muda quando você entende que o Deus em quem você crê não é um soberano solitário que criou o universo para ter alguém a quem mandar. É uma comunhão de amor que transbordou em criação e que quer, por graça, não por necessidade, te incluir nessa comunhão para sempre. Isso é a Santíssima Trindade, não um problema, uma família, um amor, um convite. E a resposta que essa doutrina exige não é apenas intelectual. É o mesmo sim que Maria deu quando o anjo chegou. É o mesmo sim que Pedro deu quando Jesus perguntou se queria ir embora também. É o mesmo sim que cada geração de cristãos deu ao longo de 2000 anos de história quando se deparou com a pergunta que está no coração de tudo. Você acredita que Deus é amor? Que esse amor tem 3 faces, que você foi criado para participar dele. Se acredita, então tudo o que você é e faz e sofre e ama tem um horizonte que vai além do que os olhos conseguem ver. E se ainda não tem certeza, esse é exatamente o lugar certo para começar. Com a honestidade de quem não entende completamente, mas quer entender. Com a disposição de quem está aberto. Porque o Deus trinitário não exige certeza perfeita para ser encontrado. Exige abertura
E a abertura que você traz é suficiente para que o amor que existia antes do tempo chegue até você agora. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, 3 pessoas, amor eterno. Que cada pessoa que está terminando esse vídeo agora seja tocada por uma dimensão dessa realidade que nunca havia percebido antes. Que a Santíssima Trindade deixe de ser um conceito difícil e se torne uma família conhecida. Amém.